tinha 11 anos de idade, estudava numa escola pública aqui dentro do Complexo do Alemão, e dentro dessa escola existia um projeto criado pelos próprios alunos e professores, que era do Grêmio Estudantil, e existia um jornal e uma rádio. E aí eu comecei a me interessar por esse projeto. Pouco tempo depois, eu comecei a fazer um jornal para dentro da minha comunidade, porque eu percebi que diversos problemas sociais que existiam também dentro da escola existiam dentro da comunidade. No meu caminhar da casa para a escola, da escola para a comunidade, todos os dias eu pude notar esgoto a céu aberto, ruas esburacadas, problemas de falta de manutenção de energia, falta de iluminação pública ou até mesmo de infraestruturas nas casas das pessoas. Então foi aí que eu decidi criar um jornal, porque eu não me sentia representado. Toda vez que eu abria um jornal da grande mídia, eu nunca conseguia ver a favela representada. Eu nunca conseguia ver o lugar onde eu moro sendo representado. Sempre que era falado, era com notícias trágicas, mortes, sangue, violência, tráfico, drogas. Nunca ou quase nunca se falava sobre os outros problemas sociais que nós temos, como esses que eu acabei de citar há pouco, ou até mesmo em relação aos projetos sociais, aos talentos, aos projetos culturais e esportivos que sempre existiram dentro das favelas, mas por conta de toda essa cobertura midiática em relação ao território onde nós moramos, acaba criminalizando toda uma população. O Complexo do Alemão, para quem não tem noção, é um dos maiores complexos de favelas do Rio de Janeiro. Fica no subúrbio da cidade e tem cerca de 180 mil habitantes. Então, dá para entender que é um complexo muito grande de favelas. E vocês, obviamente, já devem ter ouvido falar, já devem ter visto notícias sobre o Complexo do Alemão, principalmente naquela época da ocupação, em 2010, quando teve aquela mega operação da polícia do Rio de Janeiro, a polícia do Exército, da polícia também participando, e eu tive a ideia ali, ainda com 17 anos, de cobrir o que estava acontecendo dentro da minha comunidade. Com o passar dos anos, as pessoas puderam me conhecer e eu comecei a perceber os diversos problemas que a favela tinha. Para além dos que eu noticiava no jornal Voz das Comunidades, existiam outros problemas que não eram falados no jornal, não eram... As pessoas ficava muito obscuro, ninguém sabia o que estava acontecendo na nossa realidade, como, por exemplo, a realidade de pessoas que até hoje não têm acesso a uma moradia digna, pessoas que até hoje moram em casas que não têm um banheiro, não têm um teto ou não têm ventilação. Então, foi aí que eu decidi, né, pautar outras coisas e com o passar dos anos, né, obviamente, fui crescendo. Quando chegou no ano de 2020, início da pandemia, todo mundo foi pego de surpresa, nós também, obviamente. A gente tinha um jornal, né, circulando dentro da favela e, de repente, a mídia começa a falar que não podemos mais circular papel, não podemos circular plástico, o vírus pode passar por esse... Todo mundo começando a falar sobre os perigos do coronavírus. A favela não entendia muito bem o que estava acontecendo, porque a grande mídia estava falando para a população brasileira como um todo, mas muita gente da favela que não tem acesso à tecnologia, que não tem acesso à televisão, que não tem acesso a outros meios de comunicação, acabaram ficando excluídos dessas informações. Foi então que a gente decidiu comunicar a favela de uma forma que a favela já está acostumada a ser comunicada, com carros de som, faixas. Nós começamos a colocar faixas, informações de conscientização para que as pessoas pudessem usar máscara, para que as pessoas pudessem usar álcool em gel, que as pessoas pudessem lavar as suas mãos com água e sabão. Tudo bem, algumas semanas começaram, né, a se passar dessa pandemia e a gente percebeu que muitas mensagens começaram a chegar nas nossas redes sociais. E as pessoas não estavam perguntando sobre os cuidados da pandemia. As pessoas estavam perguntando como ficar em casa, como me cuidar da pandemia se eu preciso trabalhar todos os dias. A gente tem uma frase muito dita aqui no Rio de Janeiro, não sei se... acho que um ditado muito falado pelo Brasil inteiro, que é vender o almoço para comprar a janta. Infelizmente, essa ainda é uma realidade de muitos favelados. Foi então que a gente começou a perceber que muita gente estava precisando de comida, muita gente estava precisando de um alimento não perecível para poder
se alimentar nessa pandemia. Mas o mais curioso disso tudo foi que quem estava precisando não eram as pessoas que precisavam sempre. A primeira pessoa que veio me procurar, por exemplo, isso é muito simbólico, foi um DJ, porque os eventos pararam de funcionar, não tinha mais festa, não tinha mais baile para tocar. Então, um DJ veio me procurar e falou: estou com fome, não tenho o que comer, eu nunca passei na minha vida inteira por essa situação e hoje eu preciso disso. Então, a gente decidiu criar uma campanha chamada Prato das Comunidades, que tem um duplo sentido, né, que é prato das comunidades e para todas as comunidades, para que a gente pudesse alcançar o máximo possível de comunidades também, ajudando com 1 quilo de alimento, ajudando com o que a gente pudesse contribuir naquele momento. Mas a gente percebeu também que, além de precisar de comida, tinha muita gente que não tinha um botijão de gás em casa, tinha muita gente que estava com problema de falta d'água, falta de energia, diversos outros problemas que a gente tem, infelizmente, dentro das favelas. Foi aí, então, que a gente decidiu criar um projeto, ampliar, na verdade, o projeto Prato das Comunidades, para que a gente pudesse entregar marmita quentinha, né? A Marmitex. A gente começou a entregar comida pronta para quem não tinha gás em casa, para quem não tinha água em casa, para quem estava com todos esses problemas e não conseguia cozinhar. Então, a gente decidiu como a gente vai fazer isso, de que maneira filtrar, de que maneira entender. Então, a gente teve que ir a algumas casas, conversar com algumas famílias, entender as necessidades e começamos a entregar, fazendo entregas para que essas pessoas pudessem fazer um isolamento seguro dentro das suas casas e não correr o risco de ser contaminadas pelo coronavírus. Foi então que, de 100 marmitas em um dia, no segundo dia para 200, na terceira, no quarto, até que a gente chegou a distribuir 1.000 marmitas por dia durante todo esse momento da pandemia, sendo durante os 3 primeiros meses, que foi quando o projeto teve maior alcance, teve maior visibilidade, teve maior apoio da sociedade civil como um todo, fazendo doações, pedindo ajuda a artistas, famosos, etc. A gente conseguiu contribuir com cerca de 120 mil pratos de comida. Essa história é muito curiosa porque o primeiro patrocinador, a primeira pessoa que acreditou nesse projeto foi um empresário de São Paulo que viu contando nas redes sociais, no Twitter principalmente, relatando que muitas pessoas da favela estavam sem ter o que comer, muitas pessoas não tinham gás dentro de casa, não tinham água para poder cozinhar, estavam passando situações de extrema miséria. Então, o que fazer, como fazer? E eu falei, a solução é entregar comida pronta para essas pessoas que estão precisando de comida agora. Essas pessoas precisam de comida agora, não é depois da manhã. Não é... Então, esse empresário, imediatamente perguntou, quanto custa para eu fazer esse projeto? O que custa? Aí eu falei, esse projeto custa X. Ele falou assim, então eu vou transferir agora 100 mil reais para que esse projeto pelo menos starte durante esse primeiro mês e vocês consigam fazer uma campanha, né, e ampliar para outras favelas do Rio de Janeiro. No final, a gente conseguiu contribuir com cerca de 120 mil pessoas, né, que foram beneficiadas, foram cerca de 10 mil famílias no total de várias favelas do Rio de Janeiro beneficiadas, e com o passar do tempo, a gente começou a perceber que a campanha foi crescendo, foi ganhando força, e no início desse ano, em janeiro de 2021, a gente recebeu um grande aporte financeiro, que foi do Jack Dorsey. Ele doou $1 milhão para que a gente pudesse contribuir não só com a transformação social dentro da nossa comunidade através da comunicação comunitária, mas também contribuindo com as pessoas que ainda, nesse momento da pandemia, estão passando fome, que nesse momento da pandemia estão precisando de uma ajuda, seja de um alimento não perecível, de um material de limpeza, que estão ainda necessitadas e que precisam de uma mão, apenas uma mão estendida para que elas possam ser beneficiadas. Então, como diz sempre o meu amigo e grande parceiro de vida, Raul Santiago, né, sempre foi e sempre será o nós por nós. Então, você que está aí assistindo, você, não importa o dia, não importa a hora que você está assistindo esse vídeo, faça. Não importa o que vão falar de você, não importa como vão falar de você, faça. Não pense como vai acontecer, mas faça acontecer e as pessoas, o universo vai conspirar a favor e você vai conseguir fazer. Muito obrigado. Boa noite.